Implantado na década de 1970 na primeira administração do então prefeito Jaime Lerner, o Plano Diretor de Curitiba revolucionou o transporte coletivo. O plano tinha o objetivo de ligar os bairros ao centro da cidade. Canaletas, estações-tubo, ônibus expressos e terminais chamaram a atenção para o desenvolvimento do transporte coletivo na capital paranaense. Bom, quando eu comecei em 75, o transporte aqui não era muito bom, né? Era médio. Não tinha terminal naquela época aqui, né? Então tinha só a rodoviária que nós falávamos, que era a rodoviária velha, e os pontos dos ônibus eram nas praças. Depois que começou o terminal, fizeram um terminal Santa Cândida, outro no Boqueirão, outro no Pinheirinho. Daí que começou os biarticulados, né? Daí era só para eles aquela linha. A frota de veículos da Urbis, empresa responsável por controlar o sistema de transporte público de Curitiba, cresceu e hoje conta com ônibus expressos, linha direta, interbairros, alimentadores, ônibus convencional, circular e ônibus de turismo. Mas passados 40 anos, o sistema sofreu várias mudanças, que nem sempre foram positivas para o transporte da capital paranaense. Curitiba sofre os males de ter se tornado uma metrópole. E com tudo aquilo que vem de bom numa metrópole, tem aquilo que também vem de não bom numa metrópole. O número de carros, por exemplo. Nós temos hoje quase 1.400.000 veículos, uma população de 1.800.000 pessoas. Daqui a alguns anos, 2018, 2020, nós podemos ter o mesmo número de veículos que o número de pessoas. Isso é um dado preocupante. Curitiba só não está pior porque tem o sistema trinário, não está pior porque tem as canaletas, não está pior porque existe um ônibus, o transporte coletivo, andando em vias exclusivas, em grande parte da cidade. Nós não podemos pensar no ônibus exclusivamente, nós temos que pensá-lo agregado com outros modos de ir e vir. Então isso tudo significa a gente encarar a multimodalidade, de frente, onde o pedestre tem seu espaço, a bicicleta tem seu espaço, a motocicleta, o veículo, os caminhões, os ônibus e, num futuro próximo, o metrô. Os problemas afetam não só a população, mas também os motoristas e cobradores. Esses trabalhadores sofrem com estresse, assaltos e más condições de trabalho, por exemplo, nas famosas estações-tubos. Não tem um sanitário, não tem um intervalo para um lanche. Se fizer isso dentro do tubo, um lanche dentro do tubo, são punidos severamente. Então, isso tem que mudar, isso aí tem que mudar para servir também de exemplo para fora. Segundo dados da Urbis, diariamente 2.270.000 pessoas utilizam o transporte coletivo. São 356 linhas de ônibus diferentes operando pela cidade, com embarque e desembarque em 30 terminais e 357 estações-tubos de Curitiba. O aumento de pessoas utilizando o transporte pede com que as empresas tenham maiores responsabilidades. Como vimos, os problemas não são só de Curitiba, mas também afetam a região metropolitana. A repórter Viviane Menosso acompanhou a rotina de quem usa o transporte coletivo nas cidades vizinhas à capital. Guilherme mora em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. Todos os dias ele utiliza o transporte público para percorrer um trajeto de 15 quilômetros, já que trabalha no centro da capital paranaense. O caminho, que normalmente seria feito em 20 minutos de carro e sem congestionamento, Guilherme acaba levando 2 horas de ônibus. Saindo desse ponto de origem, eu tenho que chegar ao terminal da Barreirinha, né, e pegar mais 2 ônibus. E por enquanto esse ônibus está vazio, mas a tendência é encher mais para frente. Aí. Filas, longo tempo de espera, terminais sujos e lotados em horários de pico. Essas são algumas complicações que moradores da região metropolitana enfrentam diariamente para vir a Curitiba utilizando o transporte público. Aqui a fila, olha aí, não precisa nem a gente falar, né? Vai falar o quê? Olha aí. Tem que sair de casa às 5h30 para chegar às 8 horas no meu trabalho. Eles diminuíram os ônibus, tiraram o ônibus das linhas. Esse horário eles tinham que colocar mais ônibus, não tirar. Se você marcar, você não consegue entrar no ônibus. É muita espera, muita demora também para chegar? Muita demora. Olha para você ver o tumulto que tá. E pouco ônibus. A região
região metropolitana de Curitiba é formada por 29 municípios, onde vivem mais de 3.200.000 habitantes. É a segunda mais populosa do sul do Brasil e a 8ª do país. Apenas 13 municípios fazem integração com a capital através do transporte público. De segunda a sexta-feira, 459.000 pessoas utilizam transporte coletivo para vir da região metropolitana até Curitiba. A maioria vem a trabalho. Colombo é o município que mais utiliza o transporte público, seguido do município de Fazenda Rio Grande e Almirante Tamandaré. Nos finais de semana, o fluxo de pessoas nos terminais e estações tubos da cidade diminui bastante. Mas nem sempre foi assim. Curitiba já foi símbolo de um transporte coletivo que funcionava bem. Quando ela fez, na década de 70, a inovação, ela mereceu, teve alguns prêmios para isso, não só no transporte, né, na gestão de parques lineares, a questão da drenagem. Mas esse título ficou para trás e aí Curitiba inovou muito pouco na sequência, né? As canaletas, que foram essa grande experiência, via exclusiva de transporte, foram, assim, durante muito tempo, o principal sistema. Hoje ela não merece mais esse título, é um reconhecimento até internacional que o título ficou para trás. Entre tantos problemas, a falta de integração em várias linhas atinge os passageiros. Quem mora em locais mais distantes da região metropolitana acaba tendo que pagar mais de uma passagem para chegar até a capital. Quem vai pegar o outro ônibus para ir para o centro para trabalhar, o ônibus metropolitano não entrega dentro do terminal do Pinheirinho para eles irem para lá, né? Curitiba utiliza o cartão transporte como forma de pagamento de passagens, mas na região metropolitana o sistema de cartão transporte é outro, o que acaba dificultando a vida dos passageiros. Esse problema deverá ser resolvido quando for feita a licitação agora em 2015 de todo o sistema metropolitano, que deverá exigir que os sistemas de bilhetagem que existam deverão ter sintonia entre si, ou seja, quem tem um cartão metropolitano possa usar no urbano e no urbano no metropolitano. Na opinião de urbanistas, não é preciso fazer muitas obras ou gastos para resolver o problema. O ideal era você estar morando próximo à oportunidade de trabalho, ou seja, o teu deslocamento de lazer, de moradia e trabalho ser o menor possível, né? Agora estão ocorrendo algumas iniciativas de integração, né, eletrônica, alguns experimentos. A abertura de novas vias exclusivas, a gente precisa abrir novos canais exclusivos para ônibus na cidade, né? A gente fala muito na discussão do metrô, né, como uma alternativa. O metrô ele pode aliviar um pouco o sistema, mas ele não, pelos cálculos que são feitos, eles não vão resolver a questão. O investimento é altíssimo, né, perto do resultado que a gente vai ter. Então acredito que as soluções ainda na superfície, de exclusividade para ônibus, bicicleta e fazer as pessoas largarem o carro para um bom sistema de transporte ainda é a melhor solução. Enquanto isso, ainda ouvimos depoimentos como esse. Além de vir para o trabalho, ter 1h30 para chegar, ainda ela sabe que depois vai ter muito mais pela frente na hora de voltar para casa.